Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Já fiz aqui tomando um café preto, sem açúcar, que vai servir como um estímulo, né? Como um pré-treino aí, antes de ir pra academia, quando eu termino de eu me arrumar pra ir. Ultimamente, né, eu tava meio que sem rotina, né? Eu tava sem uma rotina, tava acordando tarde, tava comendo de tudo, voltei a engordar. Estou, a última vez que eu me pesei, eu estava com 75 quilos. Então, eu comecei a fazer minha reeducação alimentar dia 23 de fevereiro, né, desse ano. E voltei para a academia no sábado, dia 8. E assim, quando eu me pesei, que eu subi na balança e vi 70, na verdade, 75 quilos e 100. E as minhas roupas tudo começando a ficar mais apertada, sabe? Eu falei, não, eu tenho que parar, eu tenho que tomar um rumo na minha vida, uma decisão, porque se eu continuar assim, vai ser pior ainda para mim, né? Vai me prejudicar. Tanto é que eu já estava sentindo muita ânsia, tontura, uma fraqueza no corpo, por conta, assim, sabe, eu acredito que seja do meu colesterol. Porque sempre que eu sinto que vem esses sintomas, o meu colesterol, ele tá alto. E quando eu volto para alimentação mais saudável, a fazer treino, sabe? Exercício diário, diminui muito. Então, além das minhas roupas estarem ficando mais apertadas, também estava afetando, sabe? Não só o meu físico também, quanto a minha saúde, o meu mental também. E daí eu parei, pensei direitinho, falei, não, eu tenho que tomar um rumo na minha vida, porque se eu continuar assim, ah, come hoje, come amanhã, e depois daqui a 2, 3 meses eu acho que eu já vou estar engordado mais de 10 quilos. Tanto é que eu estou com 10 quilos a mais do meu peso. Eu sempre fui uma pessoa de pesar o quê? Uns 67 quilos. No máximo, no máximo. E hoje eu estou com 75, ou seja, né, bem mais do meu peso normal. Então eu voltei para academia no sábado, já foi dia 7 que eu voltei no sábado, dia 7. Aí agora eu vou pro meu segundo dia de academia. O bom é que eu abri uma academia aqui próximo e caminhando dá 30 minutos para chegar lá. Então eu vou caminhando porque daí eu já faço o meu cardio, tanto da ida quanto da volta, que dá 1 hora. Aí além dos meus treinos junto com a alimentação, eu acredito que vai dar certo. Então eu vou terminar aqui de tomar o meu café, comer uma bananinha antes de ir. Aí na volta a gente conversa melhor, eu converso melhor com vocês, né? Chegar em casa, na verdade, foi só o tempo de eu chegar e fazer meu café da manhã, que vai ser ovos, pão, requeijão e mamão. Como tá muito quente, eu vou tomar água mesmo. Eu vou rever direitinho, porque eu pensei que era 30 minutos de caminhada até a academia e 30 voltando. Mas na verdade são 25 minutos, então dá 50 minutos. Mas acho que eu vou mais cedo, porque o sol está muito quente. Muito, muito, muito. É assim, na verdade você acaba cansando mais rápido por conta do sol. Certo que quando eu vou, tem uma parte que é de sombra. Porém, parece que o mormaço, ele deixa a gente mais cansado, sabe? Mais exausto. Então eu vou rever para ir pelo menos às 6 horas da manhã. Eu estou passando meus produtinhos, né? Fazendo a minha skincare do dia, que ainda não havia passado, agora já é 1h30. Daí, eu vou terminar de passar aqui, né? De me arrumar, porque eu vou sair. Vou aqui no mercadinho do lado, que tem aqui no condomínio mesmo. E vou comprar, acho que tomate. Porque eu tô querendo fazer um vinagrete de tomate, cebola, coentro, pra comer com macarrão, gente. Ah, mas você não tirou o macarrão? Não, eu não tirei o macarrão. Gente, assim, da minha alimentação, continua praticamente a mesma, sabe? Não mudei nada. Só reduzi a quantidade de arroz, feijão, o macarrão. Mas até o famoso dia do lixo, né? Como as pessoas falam, eu também estou tendo. No meu caso, é um dia de sexta-feira. E para mim está sendo bem tranquilo manter agora essa reeducação alimentar.
Aí agora eu vou passar o protetor solar, que é esse daqui. Eu passei esse da Nivea, que é um creme facial. E agora, depois eu passo o, o protetor solar. Aí terminando aqui, vou lá, vou almoçar. Eu acho que só umas 14 horas. Eu tenho que rever também sobre o horário, né? Da minha alimentação, que também importa muito. Pra mim não jantar muito tarde e depois ir dormir com o estômago muito cheio, né? Estufado, porque isso prejudica, né, a qualidade do sono. Então já tô terminando. Vou lá rapidinho, nesse sol quente que tá, meu Deus. Terminar aqui. Aí depois eu vou. Quero conversar mais, né, sobre o meu processo, como está sendo, por que eu decidi mudar minha rotina, o que aconteceu, essas coisas. Deixarem vocês atualizados, né? Já tem um tempinho que eu parei de postar vídeos, mas daqui a pouco eu converso melhor com vocês. Gente, isso aqui está surreal de bom. Sério. Vocês viram que eu só coloquei 100 gramas de macarrão. E olha o tamanho do prato que foi. Bom dia, gente. Mais um dia começando, mais uma terça-feira. Agora são, deixa eu ver, 5h27. Daí eu vou... Estou terminando de me arrumar, né? Pra ir. Como eu falei ontem, eu vou mais cedo hoje, por conta do sol, que falta muito tempo. Eu pretendo sair de casa umas 6h15, mais ou menos. Eu não sou muito de passar muita coisa no rosto, não. Eu só passo a base, o pó, blush e o batom. Agora, batom, eu não fico sem. Amo batom, sou apaixonada por batom. Hoje vai ser um treino mais rápido, sabe? Superior, mas como eu ainda estou no início, né? Eu tô fazendo um treino mais leve. Porque eu estou mais de um ano, né, sem treinar. Aí eu tô no mais leve, quando eu tiver com um mês, por aí. Aí eu faço um treino um pouquinho mais moderado, né? Intermediário, na verdade. Eu vou fazer um café. Vai funcionar como pré-treino. Ontem eu tomei, funcionou muito bem. Hoje é dia de lavar o cabelo também. Tá muito sujo.
Gente, acabei de chegar em casa. Agora eu vou só fazer a manutenção básica, né, da casa, porque ontem eu arrumei ela todinha. Então na segunda-feira eu organizo a casa e vou só organizando as coisas, sabe? Fazendo a manutenção da semana. Varrer, limpar o banheiro, essas coisas, sabe? Aí eu vou fazer isso, porque agora já é 8 horas. Eu vim caminhando e depois eu vou, depois que vou varrer a casa, fazer algumas coisas. Vou fazer meu café da manhã e eu vou lavar meu cabelo, que hoje é dia de hidratar meu cabelo. Me julguem, mas eu agora vou fazer um tônico de cebola roxa pro meu cabelo. Essa já vai ser a terceira semana que eu estou fazendo. Eu acabei de tomar café, organizei o que tinha de organizar, agora eu faço o tônico, espero 15 minutos ou 20, entre 15 a 20 minutos. Aí depois eu lavo normal com o shampoo, faço a hidratação e pronto. Aí eu uso um tanto assim de água, coloco no liquidificador e a cebola eu uso mais ou menos desse tamanho aqui. Daí é só bater, coar e aplicar no couro cabeludo e está pronto, tônico. Eu ainda vou tomar banho. Aí pra facilitar eu coloco aqui, como não tem aquele borrifador, aí eu uso isso aqui e fica mais fácil de aplicar. Mas eu vou comprar um borrifador pra mim. Toda vez que eu me comprar eu esqueço. Mas enfim, vamos lá. Daí, pronto. Eu vou só colocando aqui até deixar o couro cabeludo bem molhado. Aí eu vou molhando aqui. As pessoas falam assim, sabe? Que existe uma técnica para não arder. Meu cabelo tá assim porque ele tá literalmente sujo e tava amarrado. Tava voltando.
Existe uma técnica para não arder os olhos, que é ou você enche a boca com água, ou você queima um palito de fósforo e coloca na boca. Aí não arde o olho, né? E realmente eu tava fazendo e deu certo. E eu vou fazer novamente, porque estou começando a sentir meu olho arder. Prontinho, já apliquei e ainda ficou esse. Aí eu deixo de 15 a 20 minutos. Gente, eu coloquei água na boca. Dentro da boca, né? Porque fala assim, não faz o olho arder. Mas dessa vez ardeu, tá? Eu acho que coloquei muita cebola. Mas eu peguei palitos de fósforo, risquei e passou. Não ardeu mais os meus olhos. Então é isso. Já passei aqui. Aí agora devo esperar uns minutos para fazer o efeito. Depois eu vou tomar banho e hidratar ele com a máscara de hidratação. Agora já está bem mais tarde, né? Eu lavei meu cabelo de manhã, mas eu não escovo. Não escovo, não passo chapinha, ele é assim, é o natural. Ele ainda tá com um pouco de selagem que eu fiz, vai fazer o que? Uns 2 anos. Eu cortei ele em dezembro do ano passado, mas ainda tem uma quantidade boa, né? Pra sair a selagem. Então eu só lavo e deixo ele secar na natural. E talvez eu não faça mais selagem, porque eu acho que fica muito assim, sabe? Esticado, não sei. Muito puxado. E eu não gosto. Eu gosto mais dele ondulado. Aí agora eu vou passar o meu creminho no rosto da noite. E descansar. Até que hoje foi um dia mais tranquilo, sabe? Porque ontem foi um dia bem corrido mesmo. Quando eu vim almoçar, já era tarde, né? Ai, gente, sobre o tônico, né, da cebola, eu sempre faço ele naquela medida de água e depois o que sobra eu descarto, eu não guardo. Porque tem gente que coloca na geladeira, aí eu acho que depois não fica com os benefícios, sabe? Não fica tanto assim, mais concentrado. Acho que perde algum nutriente, essas coisas. Mas enfim, essa é só uma escova. Eu gosto de me organizar cedo pra deitar, sabe? Não que eu vá deitar agora, mas eu gosto de tomar banho mais cedo, passar o creme no rosto, já colocar o meu pijama pra dormir. É isso, gente. Ó, antes eu penteava meu cabelo. Ó, acho que não vai dar pra ver muito. Isso aí é bem mais que isso aqui, mas ultimamente não tá mais, graças a Deus. Porque antes saía bastante, sabe? Ah, outra coisa, meu microfone, ele não tá mais funcionando. Não sei o que que deu, não sei o que houve. Pela manhã estava funcionando super bem, mas depois eu acho que ele queimou. Eu liguei ele de manhã, funcionou, acendeu a luzinha, né? Pra informar que estava funcionando. E depois essa luz não apagou mais, eu coloquei pra carregar e essa luz apagou e não acendeu mais. Então acho que ele queimou, vou ter que comprar outro. Então se o áudio sair baixo, é por conta disso.
Estou sem microfone. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Comecei a fazer o meu cardio agora. Fui pra academia cedo, às 6h, acho que foi 6h15, mais ou menos. Daí, eu vim caminhando 25 minutos. Não fiz o cardio lá porque a academia estava cheia e não teve como eu fazer. Apesar da academia ser nova, tem muitos aparelhos, mas... Gente, é barulho de moto que tá lá fora, então desconsiderem, tá? Eu não sei se o áudio tá funcionando bem, porque ontem eu falei pra vocês que o meu microfone tinha dado um probleminha. Só que daí hoje, quando eu fui ligar, ele funcionou. Eu espero que o áudio esteja ótimo. Bom, mas voltando. Eu não fiz o cardio na academia porque tinha bastante gente. Academia nova, muitos aparelhos, mas mesmo assim, não, os aparelhos de cardio estavam tudo ocupado. Daí, eu resolvi fazer a minha bike em casa mesmo. Aí eu vim caminhando por 25 minutos, né? E como eu havia falado pra vocês que eu ia ter uma conversa, né? Sobre o meu emagrecimento. E muitos vão falar assim, ah, mas de novo essa conversa. Mas não é só essa conversa. Por trás dessa conversa, né, sobre emagrecimento, por mais que ela seja um pouco repetitiva, tem um pouco, né, da minha história, que sobre esse meu efeito sanfona, que eu sempre engordo, emagreço, engordo e emagreço. E isso é desde eu criança, né? Eu sempre tive uma tendência a ser mais gordinha, né? De ganhar peso fácil. Daí, acho que meus 12 anos, eu já era bem mais cheinha. E desde então, eu sempre vim fazendo dietas, essas coisas. Teve até um tempo que eu ainda, quando era criança, minha mãe até me levou ainda para nutricionista, perdi bastante peso. Porém, eu voltei a comer tudo novamente. E isso, com o passar dos anos, desculpe a minha fala, é porque eu tô com rinite alérgica. Aí então, já acordei de manhã assim. Bom, voltando. Perdi bastante peso quando eu era criança, mas ao mesmo tempo eu voltei novamente, né? Fui comendo. E eu acho que o erro principal da minha alimentação, depois que eu fui nutricionista quando eu era criança, né? Que a minha mãe me levou, perdi peso. E na minha adolescência, eu voltei, né? Eu já tava mais cheinha do que eu já tava. Eu acho que quando eu tinha os meus 14 anos, por aí, eu acho que eu já tava quase 80 quilos. E não, 80 não, mas uns 70, vai. E eu sempre fui aquela pessoa de, quando vai fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, dieta, né? Na verdade. E daí eu saía cortando tudo. Eu não comia pão, não queria comer arroz, não queria comer feijão. Era praticamente salada de frango. E isso dava certo até os 15, até os 20 dias, 25 dias. E depois, quando meu corpo já não aguentava mais, eu simplesmente voltava a comer de tudo a todo momento. Então era aquela coisa. Quando eu percebia que eu usava uma roupa e essa roupa já não estava mais me cabendo, aí eu fazia o quê? Vou dar uma pausa. Aí eu começava a cortar tudo. Perdia 2, 3 quilos. E depois voltava a ter de novo essa compulsão alimentar que eu sempre tive. E agora eu estou tentando aí reeducar, né? Porque hoje eu não estou mais cortando nenhum carboidrato. Estou comendo normalmente. E isso tem me ajudado. Eu acho que já estou com 16. Não, acho que eu estou com 18 dias já em reeducação alimentar. Comendo de tudo, arroz, feijão, mandioca, cuscuz, essas coisas, sabe?
E assim, por que fala assim? Ah, mas de novo, falar nesse assunto. Eu acredito que não sou eu que passo, né, por isso. Não sou eu que estou passando por isso na vida. E é aquela coisa. Se eu não ficasse nessa de... Quando eu percebesse que eu estava engordando um pouco e reduzisse, fechasse mais a boca, né, para perder esses quilos, eu acho que agora eu estaria chegando nos 100 quilos. Se eu não tivesse fazendo, né, todo esse processo de engorda, emagrece. E no último ano, de 2025, eu tive muita crise, né, de ansiedade, dos quais me fizeram chegar no peso que eu estou hoje. Dia 23/2 deste ano, 2026, eu me pesei. E eu estava com 75 quilos. Não, na verdade, 74 e 200. Acho que sim, 74 quilos e 200 gramas. Dia 23 de março de 2026. Semana de carnaval, fui para casa da minha família. Nisso, eu já tinha dito para mim, vou começar a fazer reeducação alimentar a partir de hoje. Comecei. Final de semana, fui para casa da minha família. E lá, bastante comida, essas coisas assim, meio que eu perdi o foco, comi tudo que eu vi pela frente, cheguei em casa, depois de um final de semana, me pesei. Lá eu estava com 75 quilos e acho que 100 gramas, alguma coisa assim. Me desesperei, porque tem roupas minhas que não dão mais, minha autoestima lá embaixo, visto roupas, fica aparecendo, sabe, essas gordurinhas aqui do lado, dos flancos, gordurinha nas costas, isso tem me incomodado bastante. Foi aí quando eu vi aquele peso, meu maior peso em toda a minha vida, foi esse do qual eu me pesei e vi na balança 75 quilos. Eu não lembro se é 75 e 100 gramas ou é 75 quilos e 200 gramas. Mas é nessa faixa. Quando eu vi aquele peso na balança, gente, eu me desesperei. Eu falei, não, eu tenho que parar, porque se eu não parar, onde é que eu vou parar, né? Então, assim, se eu continuasse da forma que eu estava, o tempo ia passar, eu ia comer à vontade, ia engordar mais ainda, e aí sim ia se tornar mais difícil o meu emagrecimento. Por quê? A gente não engorda da noite pro dia, do dia pra noite, em uma semana, em um mês, né? A gente não engorda tudo que engordou todos esses anos. O meu peso sempre ia ali na faixa dos 65, 67. Para 75 quilos, ou seja, 8, 10 quilos a mais do meu peso ideal. Então, a partir daquele momento, daquele final de semana que eu cheguei em casa e vi a balança, aquele número do qual eu nunca tinha visto antes, eu me desesperei, sentei, parei, refleti, pensei, falei, não, eu tenho que dar um rumo, né, para minha vida, porque eu não posso deixar a minha vida assim, sem contar que eu também já estava tendo problemas de saúde, como tontura, fraqueza, dor no joelho, essas coisas. Então, assim, esse foi o ano passado, foi o ano que mais teve muitas coisas, sabe? Muitos acontecimentos, muitas crises de ansiedade, dos quais me levaram a chegar nesse peso. Outra coisa também, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, é que eu sou aquela pessoa de sempre, que eu sempre me deixava por último, do qual eu não quero mais fazer isso. O que acontecia? Antes de ir, eu falava assim, vou pra academia hoje. Mas só vou depois que eu arrumar a casa. E quem é do lado de casa, né, sabe que em uma casa nunca falta coisas pra gente fazer. Se a gente for tirar o dia pra fazer as coisas, sempre vai ter coisas pra fazer.
E eu sempre falava, vou varrer a casa, depois eu vou tomar banho, me arrumo e vou. Não. Aí depois eu fazia o quê? Eu ia varrer a casa, ia passar um pano, ia lavar banheiro, guardar prato, lavar louça, lavar roupa, guardar, estender, essas coisas, sabe? E eu parei nesse dia, que eu tava com 75 quilos, eu parei nesse dia e falei assim, não, eu tenho que me organizar. Eu tenho que cuidar de mim, da minha saúde física e mental. Eu não vou mais colocar as coisas como prioridade, assim, sabe, o primeiro das prioridades. Não. O que é que eu vou fazer? Vou me organizar durante o dia, vou comer melhor, não vou tirar tudo que eu tava tirando antes, vou pesar os meus alimentos, vou comer mais proteína, mais frutas, legumes. Uma vez na semana, vou fazer o famoso dia do lixo, vou comer um quadradinho de chocolate após o almoço, caso eu sinta necessidade. Vou ir para academia pelo menos 4 vezes na semana. Vou, antes de ir para academia, um dia antes da tarde, eu posso organizar a casa para que no outro dia eu já esteja com mais, que eu já esteja, né, com mais tempo antes de ir. Não vou para a academia de carro, porque daí já é a minha caminhada, o meu cardio, né, de ida e volta, dá 50 minutos, 25 para ir, 25 para voltar. Mas hoje eu tive uma carona, eu fui de carro, mas voltei a pé 25 minutos. Então, desde quando eu parei, pensei, refleti e coloquei tudo em ordem, isso tem dado certo para mim. Então, desde aquele dia, eu comecei eu coloco o dia 23 de 2 de 2026, que foi o dia que eu comecei a minha reeducação alimentar, apesar de ter engordado um pouco mais depois disso, durante o final de semana. Mas eu ainda assim conto como dia 23 do 2. Então, desde esse dia, depois do final de semana que eu voltei, que eu me vi com aquele peso de 75 quilos a mais, eu decidi tomar um rumo na minha vida e colocar os pontos nos is, saber o que é prioridade, o que é mais importante, o que eu devo fazer primeiro, como que eu devo fazer. E tem dado certo, como eu falei para vocês. Dia 23 de 2 de 2026 foi quando eu iniciei a minha reeducação alimentar. Então, esse mês de março, eu vou me parar de novo quando eu tiver com um mês e vou mostrar tudo para vocês. Como é que está sendo, né, ao longo aí desses dias. Eu não quero perder peso assim de forma rápida, até porque eu não ganhei este peso, como eu falei, em 2 semanas, um mês. Fui aí o ano todo, de quase um ano, né? E foi desde o ano passado, então foi quase um ano para engordar esses quase 8, 10 quilos a mais do qual eu estou. E é isso, gente. Ao longo desse processo, eu vou mostrando para vocês, vou falando os desafios que eu vou enfrentar, que a gente enfrenta, né? Que passa pelo processo de emagrecimento. A gente sempre tem desafios a serem feitos, principalmente com a alimentação, que a gente que é acostumado a ter essa compulsão alimentar e comer de tudo, pra gente é um pouco é complicado, na verdade. Mas é isso. Dia 23 desse mês, quando eu fazer um mês, eu vou me pesar. Vou ver quanto que eu estou. E vou mostrando todo o meu processo de emagrecimento aqui para vocês. E é isso, gente. Já estou aqui com 15 minutos de bike. Pretendo fazer 30 minutos. Já fiz o último café da manhã também. Então esse foi um pouco, né, da minha história. Foi meio que de forma rápida, mas espero que vocês tenham entendido, até porque senão o vídeo ia ficar muito longo. E é isso, gente. Vou mostrar todo o meu processo de emagrecimento, os meus desafios, as minhas metas. Vou mostrar tudo aqui para vocês, para que também eu possa, de certa forma, motivar também as pessoas, né, vocês, que provavelmente estão passando pela mesma coisa que eu, né, pela mesma situação que eu estou passando. Bom, é isso.
Vou encerrar o vídeo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, curte, compartilhe, comenta se gostou do vídeo. Beijos e até mais. Tchau!